Vou dar uma dica hoje de reforma de Bíblia. Essa Bíblia eu comprei, ok? E vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo. Mas é uma Bíblia de bolso, do tamanho 16,5 por 11,5. E aí eu retirei a capa, tá? Vocês retiram com cuidado aí, porque as folhas são finas, né? Então a gente tem que retirar cuidado para não danificar as folhas. E aí eu medi a capa, como eu disse para vocês. E aí eu fiz a capa na medida de 17 por 12, tá? A capa, né, 17 por 12, a Bíblia tem 16,5 por 11,5, como eu estou mostrando para vocês a medição aí, tá? Mais ou menos isso. 16 por 7, né? Mostrei aí para vocês. E a lombada tem 2 centímetros. Então, eu deixei a capa com 17 por 12. E para medir a lombada, eu meço junto com o papelão cinza, tá? Esse papelão cinza tem 1,9 de espessura. Então, eu vou deixar 2,5, tá? A lombada no tamanho de 2,5 por 17, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Vai lixar o corte da nossa lombada aí, desculpa, da Bíblia, né? O corte são as folhas, né? O corte da... Então, eu coloquei na prensa, sabe? A prensa ajuda a ficar bem firme, né? E você retira aí o excesso do pó. E agora a gente vai pintar o corte. Eu usei uma tinta acrílica metalizada dourada, tá? Aí vocês fazem teste aí. Eu achei a melhor tinta para fazer esse tipo de trabalho é essa da Acrylex, tá? E eu diluí com um pouquinho de água. É importante a diluição, tá? Porque como as folhas da Bíblia são finas, então é melhor para você depois abrir, tá? Porque com certeza elas vão ficar um pouquinho grudadas e aí para você conseguir fazer que elas se soltem, tá? Eu achei melhor esse tipo de produto para fazer a adoração do corte da Bíblia, tá? E aí é uma tinta que seca rápido, tá? E aí eu fiz dos 3 lados da Bíblia, tá? Então esse daí é a principal, né? A abertura da Bíblia, e depois eu faço também nas outras laterais, tá? E aí, passando nas laterais, eu evito ficar passando de um lado pro outro, tá? Escolho uma direção e faço a pintura. Então, mostrando para vocês como foi feito, tá? E é dessa maneira que eu faço e o que eu gostei de ter feito, tá? A, a pintura da nossa Bíblia aí, do corte da Bíblia, tá? Então, é importante o segredo mesmo para não vazar a tinta para dentro é a prensa, tá? Se você não tiver prensa, tem outras maneiras de estar fazendo isso. Você pode pegar outro material aí, ou que você deixe a Bíblia prensada, tá? Mas é legal ter uma prensa para esse tipo de trabalho. E agora, eu usando esse gabarito de 1,5 de espaçamento, eu vou medir o papel, tá? Esse vídeo é em parceria com o Estúdio Office K. E eu usei os papéis da coleção Seja Grata, ok? E aí usei essa ferramenta de refile, que é bem legal, você também encontra lá no Estúdio Office K, para fazer o refile aí do papel, tá? Então eu voltei a medir aí para não perder aí o papel, tá, gente? Então aí eu marquei e vou refilar, tá? Aí tirei o excesso do papel, tá? É a coleção Seja Grata, tá, gente?
Falei, sou grata, mas a coleção é seja grata. E aí, colei os elementos da capa, também da coleção. Vai ficar bem legal aí a decoração da capa dessa Bíblia, tá, gente? Aí é só colar do jeito que vocês quiserem. E lembrando que é só uma ideia, tá, gente? Vocês fazem aí conforme vocês acharem melhor, tá? É só uma ideia. A partir desse momento aí, vocês fazem como vocês acharem melhor. É só mostrando a técnica mesmo, tá? Do acabamento, de como é feito, como eu fiz, né? Essa Bíblia aí. E aí eu usei um vinil adesivo transparente, tá? Aí eu fiz o corte aí do excesso do vinil, que eu vou fazer pra proteger a capa aí, tá, gente? É uma laminação a frio. Cortei na medida, deixando um pouquinho de excesso, tá, gente? Pra poder fazer o acabamento aí, tá? E aí é só fixar o adesivo. Ficou bem bacana, né, gente? E fiz a mesma coisa na parte de trás, colei também um elemento e fazer a mesma coisa com o vinil adesivo. Cortei e apliquei o vinil transparente aí. Então, se você não tiver impressora, nem termolaminadora, né? E aí agora eu fiz a medição aí da folha de guarda, tá? Deixei na medida da capa da Bíblia. Eu usei um papel na gramatura 180, cortado na medida de 23,5 por 16,5, tá? E aí, marquei mais ou menos meio centímetro para colar a folha de guarda e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu usei o próprio papel de guarda para fazer essa medição aí, tá, gente? E aí é só colar. Agora a gente vai preparar a lombada. Eu usei um cabeceado, que você encontra esse cabeceado, um kit colorido lá no Estúdio FCK. Coloquei uma fita de cetim e cortei o cabeceado. Usei o cabeceado na cor rosa. Então ficou bem bacana aí essa Bíblia, tá, gente? Então fica a dica para vocês aí que quiserem fazer aí a reforma de uma Bíblia. Então coloquei o cabeceado para ficar um acabamento bem bacana, tá? Aí eu retirei o excesso, tá, desse cabeceado aí e coloquei um reforço que é muito usado na encadernação, tá? Se chama talagarça, tá? Desculpem aí porque eu falei ou escrevi errado lá no Instagram, né? Mas o nome é talagarça. Nesse caso aí, eu usei tecido para fralda, tá, gente? E agora eu usei um revestimento para encadernação na lombada. Eu não gosto de trabalhar muito com papel na lombada, tá? Principalmente em produto que vai ser bastante manuseado como a Bíblia. E agora a dica bacana é o que? É você usar um EVA, tá? Eu vou passar a cola no EVA e vou colar esse EVA na nossa capa de papelão cinza. O EVA tem o mesmo tamanho da capa do papelão, tá? E ele vai deixar a aparência de fofinha a nossa capa, tá? E aí colei no papel decorado da capa. E vou fazer a mesma coisa, tá? Nas duas capas. Então passei cola, mostrando para vocês que eu tô passando cola no EVA. E eu tenho outras dicas também de como fazer para ficar fofinho aí a nossa capa, tá, gente? Então tem outros vídeos também utilizando outros materiais e tecido também. E aí colei o papelão cinza em cima do EVA, tá? Então é o EVA e o papelão cinza. Então, o mesmo procedimento, lembrando que a cola que eu uso é a cola de PVA extra, tá? Sempre usei a cola de PVA extra. E eu indico para esse tipo de material
como a Bíblia, que tem que ter durabilidade, vocês não utilizarem papel adesivo, tá? E aí eu retirei os cantinhos e fiz a vira, deixei, né, esse espaçamento da vira aí de 1,5, tá? E aí eu vou deixar um espaçamento de 3 milímetros entre a lombada e a capa. Lembrando que eu tô deixando esse espaçamento porque eu tô usando papel de revestimento na lombada, tá? Se fosse um outro tipo de material, talvez teria deixado até um pouco mais de espaçamento. Aí eu usei esse gabarito de 3 milímetros, você encontra também esse kit lá no Estúdio Office K. E agora eu vou passar a cola e fazer as viras, tá? Juntando aí a lombada com as capas, ok? Então, apesar de estar com vinil adesivo, a capa, e eu estou usando na lombada papel de revestimento, então cola facilmente, tá, gente? Então, ficou dessa maneira aí a nossa capa. E aí eu passo a cola passando a cola agora no papelão cinza, e lembrando que eu faço isso, mas tem gente que passa direto na capa da folha de guarda, tá? E aí a gente vai alinhar e fechar, ok? E aí se precisar ver se tá tudo certinho, se precisar fazer um ajuste, tá bom, gente? Aí vocês fazem aí. E aí eu deixo semi-aberta a capa, tá? Não abro a capa toda e aliso aí a folha de guarda. E agora, do mesmo jeito do outro lado, tá? Passo nas beiradinhas da folha de guarda aí a cola. Se quiser retirar esse excesso do fio, tá? Da tala garça, vocês podem estar retirando também, tá, gente? E aí, fiz a vira aí. Como eu disse pra vocês, eu deixo semi-aberta e passo a dobradeira aí. E praticamente tá pronta a nossa bíblia. E agora eu vou fazer esse sanduíche, tá? Eu uso esse papel chamado mata-borrão e uma capinha plástica para não passar a, a umidade da cola para o miolo, tá? E vou colocar na prensa. Aí esse material aí que tem é uma placa que já tem um vinco, tá? Que vai ajudar a vincar a lombada aí, vai ficar um acabamento bem legal, tá? E coloco na prensa, essa prensa da Estúdio Le Crafts. E vocês encontram também lá no Estúdio Office K para comprar uma prensa dessa que eu uso muito nos meus projetos, tá? É bem importante para na hora da secagem aí da lombada, certo? E depois de seco, ficou dessa maneira, eu vou fazer a marcação e eu vou colocar rebite, tá, gente? Eu usei rebite número 2, se não me engano, pode estar usando número 3 também. Por quê? Eu usei rebite em vez de ilhós. Por causa da espessura, tá? Porque a gente tem aí a capa e o EVA, tá? Então, para fixar melhor, eu utilizei então o rebite e utilizei a ferramenta de aplicação de rebite que você encontra lá no Estúdio Office K, tá? É um rebite número 3 para confirmar aí para vocês. Fiz tá tudo certinho. E aí, com a utilização de um martelo, eu fixei o rebite, tá? E aí eu coloquei um penduricalho, tá, gente? E coloquei com a cola instantânea, um pinguinho bem pequenininho, tá, gente? Para não manchar também a fita de cetim. E pronto a nossa Bíblia aí, tá? Ficou dessa maneira. Espero que vocês gostem dessa dica. E é só uma ideia mesmo, como eu disse para vocês aí, para vocês estarem fazendo a Bíblia de vocês, tá? E ficou dessa maneira, eu vou abrir para vocês verem que as folhas ficam soltas, eu fiz uns bolsinhos, tá?
E aí é com cuidado, tá, gente? Com cuidado vocês conseguem soltar as folhinhas da Bíblia. E aí vocês podem fazer qualquer tipo de encadernação, tá? Por isso que eu usei essa tinta acrílica, porque ela é bem ideal para esse tipo de trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo.